Sejam todos bem-vindos. Eu, Fábio Augusto de Campos, presidente da Comissão Finanças e Orçamento, declaro aberta a presente audiência pública para leitura e discussão do projeto de lei do Executivo número 10/2018, que estima a receita fixa e despesa do município de Iperó para o exercício 2019. O projeto teve sua publicação no Jornal Oficial do Município, edição número 618, do dia 10/10/2018, no mural e no site da Câmara Municipal e no site oficial, sendo dada ampla divulgação. Peço ao vereador Lúcio, que já compõe a mesa, que me auxilie na presente audiência. Também gostaria de confirmar a presença do vereador Benildo, que já está compondo a mesa, Edivânia, Walter, Fernando e Ângelo Valário. E também gostaria de convocar o secretário Mário e a secretária Vera para compor a mesa. Dando prosseguimento, peço ao secretário que faça a leitura da justificativa do projeto de lei do Executivo, número 10/2018, que estima a receita fixa e despesa do município para o exercício 2019. Boa tarde a todos os vereadores, vereadora presente, representantes do Executivo Municipal, munícipes e internautas que acompanham pela TV Câmara. Ofício número 250/2018. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho à presença de Vossa Excelência e demais pares dessa Casa de Lei encaminhar para a apreciação o projeto de lei número 10/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Iperó para o exercício 2019 e dá outras providências. No ensejo da presteza que sempre encontro nessa digna Casa de Leis, apresento meus protestos de mais alta consideração e apreço a Vossa Excelência e nobres edis. Wanderley Polizelli, prefeito municipal. Projeto de lei número 10, de 28 de setembro de 2018, estima a receita e fixa a despesa do município de Iperó para o exercício 2019. Wanderley Polizelli, prefeito municipal de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro 2019, compreendendo 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta. 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo entidades e órgãos a elas vinculados da administração direta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público. Parágrafo único. As categorias econômica e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômicas, receitas e despesas correntes de capital, e programática, programas. Capítulo 2. Do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Seção 1. Da estimativa da receita. Artigo 2º. A receita orçamentária é estimada na forma dos anexos, que fazem parte integrante desta lei, em R$ 94.631.000 e se desdobra em R$ 80.905.650 do orçamento fiscal e R$ 13.725.350 do orçamento da Seguridade Social. Artigo 3º. A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com estimativa constante no seguinte desdobramento. Especificação: administração direta, receitas correntes, receita tributária, 17.347.000, receitas de contribuições, 755.000, receita patrimonial, 452.000, receitas de serviços, 799.000, transferências correntes, 76.108.000, outras receitas correntes, 842.000,
Retenções ao Fundeb, 7.272.000. Total de receitas correntes, 89.031.000 reais. Receitas de capital, operações de crédito, 0. Alienação de bens, 530.000. Transferências de capital, 5.070.000 reais. Total de receitas de capital, 5.600.000 reais. Total da administração direta, 94.631.000 reais. Seção 2, da fixação da despesa. Artigo 4º. A despesa do município é fixada na forma do anexo que fazem parte integrante desta lei em R$ 94.631.000 reais, na seguinte conformidade: R$ 72.159.000 reais do orçamento fiscal, R$ 22.472.000 reais do orçamento da Seguridade Social. Artigo 5º. A despesa fixada será desdobrada por categoria econômica, conforme segue: especificação, administração direta. Despesas correntes, R$ 62.041.000 reais. Seguridade Social, R$ 19.380.000 reais. Total, R$ 81.421.000 reais. Despesa de capital, R$ 9.618.000 reais. Seguridade Social, R$ 3.092.000 reais. Total, R$ 17.710.000 reais. Reserva de contingência fiscal, R$ 500.000 reais. Seguridade Social, R$ 0 reais. Total, R$ 500.000 reais. Total da administração direta fiscal, R$ 72.159.000 reais. Seguridade Social, R$ 22.472.000 reais. Total, R$ 94.631.000 reais. Capítulo 3 das disposições gerais e finais. Artigo 6º. Fica o chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares às dotações dos orçamentos contidos nessa lei. 1. Até o limite de 17% da despesa total fixada no artigo 4º. E 2. Até o limite da dotação consignada como reserva de contingência. Parágrafo único. Não será considerada a abertura de crédito adicional suplementar a simples modificação das fontes de recursos e dos códigos de aplicação das dotações, quando necessários ao ajuste da execução orçamentária do exercício 2019. Artigo 7º. No decurso da execução orçamentária, fica ainda o chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares que não onerarão o limite fixado no inciso 1 do artigo 6º da presente lei quando: 1. Necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e ou do seu excesso de arrecadação em 2019, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 da Lei Federal número 4.320/1964. 2. Vinculados à operação de crédito até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constantes dessa lei. 3. Destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e amortização da dívida, até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos ou de qualquer grupo de despesa, quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite da soma dos valores de todos os grupos de despesa. 4. Caracterizem apenas remanejamento de valores entre ações, grupos de natureza e elementos de despesa de um mesmo programa. Artigo 8º. Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 9º. As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primários e nominal, apurados segundo esta lei, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2019. Parágrafo único. As leis do Plano Plurianual e das diretrizes orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive
pelas que criem ou modifiquem de qualquer modo programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos. Artigo 10º. As transferências financeiras da administração direta para a indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais. Artigo 11º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019. Prefeitura Municipal de Peró, 28 de setembro de 2018, Vanderlei Polizelli, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 10, 2018, Orçamento para exercício de 2019. Nobre diz: temos a honra de encaminhar a vossas excelências, em obediência ao que dispõe a Lei Orgânica do Município, para apreciação e votação pelos membros dessa Casa Legislativa, o incluso projeto de lei que dispõe sobre o orçamento do município para o exercício 2019. A elaboração do projeto obedeceu às normas constitucionais em vigor e à legislação pertinente, particularmente a Lei Federal número 4.320/1964, a Lei Complementar Federal número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, bem como as instruções e portarias reguladoras editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda. Os programas e ações constantes do projeto estão perfeitamente compatíveis com os demais instrumentos da sistemática de planejamento orçamentário, consoante dispõe o artigo 165 da Constituição da República Federativa do Brasil. O projeto de lei orçamentária, ora encaminhado à apreciação dos nobres edis dessa Casa Legislativa, observa os programas concebidos no Plano Plurianual para o período 2018-2021, elaborado nos termos do artigo 165, artigo 1º da Carta Magna, e classificações definidas pelas normas editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda. Ao preparar sua proposta, o Executivo obedeceu ao dispositivo constitucional que determina a aplicação de pelo menos 25% da receita oriunda de impostos próprios e transferidos nos termos do que dispõe o artigo 212 da Constituição Federal, na educação infantil e ensino fundamental, identificados nos programas e ações a que correspondem essas destinações. Da mesma forma, as vinculações dos recursos a serem recebidos do Fundeb estão sendo obedecidas, conforme dispositivo constante na EC número 53/2016, assim como todas as demais vinculações legais existentes. No que respeita às ações e serviços públicos de saúde, o município tem por obrigação destinar-lhes pelo menos 15% das receitas de impostos, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional número 29/2000 e pela Lei Complementar número 141/2012. O orçamento municipal compreende a administração direta, sendo que o orçamento da Seguridade Social é representado por todas as ações das áreas de saúde, previdência e assistência social constantes dos orçamentos da administração direta. Os recursos orçamentários do município serão aplicados segundo os quadros anexos ao projeto de lei em comento, que mostram a sua distribuição por órgão e por função de governo. Na definição das despesas incluídas no orçamento, o primeiro critério adotado pelo Executivo Municipal foi o de cumprir as exigências contidas na legislação pertinente, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, como a limitação dos gastos com o pessoal do Executivo e do Legislativo obedecido, neste caso, também os limites fixados pelo artigo 29A da Constituição Federal. Destinação de recursos para o pagamento do serviço da dívida, parcelamento de débitos perante a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Sabesp e precatórios, de modo a obedecer aos limites legais constantes de resolução do Senado Federal, cumprimento de sentenças judiciais e pagamento de outras despesas de caráter obrigatório. O segundo critério foi o de destinar recursos para a manutenção de todos os serviços atualmente prestados à comunidade e realização de investimentos que possibilitem a ampliação e melhoria dos mesmos. Quanto aos projetos, a prioridade foi o de garantir recursos para o prosseguimento daqueles já iniciados e para a manutenção do patrimônio público municipal, para, depois, destinar recursos para novos projetos. Com relação aos fundos especiais, para os efeitos do artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1º, da Lei nº 4.320/1964, a discriminação de suas receitas faz parte do quadro geral de receitas integrante do presente projeto. Os planos de aplicação estão definidos segundo
unidades orçamentárias criadas para cada fundo existente no município. O projeto contempla ainda a reserva de contingência nos montantes definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para atender passivos, contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos nos termos em que dispõe o artigo 5º, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, espero ter oferecido aos senhores vereadores todas as informações de que necessitam para bem compreender o conteúdo da proposta, a hora submetida à apreciação dessa egrégea Câmara Municipal. No ensejo da presteza que sempre encontro nessa digna Casa de Leis, apresento os protestos da mais alta consideração e apreço aos nobres edis. Vanderlei Polizelli, Prefeito Municipal. Peço ao senhor Sérgio Nicolau que explane o projeto a todos os munícipes e aos vereadores também. Boa tarde a todos, senhor presidente dessa sessão, senhores vereadores, público presente e aqueles que porventura nos acompanham pela internet. A audiência, mais uma audiência pública que realizamos para debater planos de planejamento orçamentário e financeiro, nesse caso, o orçamento para 2019. Em relação ao orçamento de 2018, um acréscimo aí na base de 6% em relação a 2018. Claro que se leva em consideração tanto índice inflacionário, na base de 4,5%, e crescimento real de 2%. Então, não mais do que 2%, pela atual conjuntura da economia, todo mundo está vendo, está sentindo como que está se comportando a economia. Então, quando se fala em crescimento real, seria se todo o produto interno, tanto do município como da própria União, crescesse em torno de 2%, que não sei se vai se realizar, mas a gente projetou nessa base, inclusive porque é a base que o Copom, também da onde a gente extrai os dados, Banco Central, Copom e o SEAD, que é a Secretaria de Administração do Estado, eles projetaram esse número, a gente acompanhou. Então, não fizemos nada diferente do que a União projetou e nem do que o Estado também projetou nos seus orçamentos. Então, por isso que chegou nesse valor de R$ 94.631.000. Basicamente é inflação e 2% de crescimento real. Gostaria de abrir para as perguntas dos munícipes, vereadores aqui presentes. Está aberta a sessão de perguntas. Boa tarde, senhor presidente, Mário, Vera, os vereadores presentes. Uma das coisas, Mário, que a gente observou, que no artigo 6º do projeto, a preocupação que o número que vocês chegaram aí de mais de 16 milhões de créditos suplementares, que esses créditos não precisam passar pela Câmara para que possa suplementar, esse número, 17%, até o questionamento, porque é um valor, dentro do nosso orçamento, um valor alto, a gente vê dessa forma, e tem bastante coisa que somos leigos, você acaba olhando, você não consegue chegar aos números, Eu queria dar uns exemplos, depois o senhor pode nos explanar. A Secretaria de Governo, 4.340.000. A Chefia do Poder Executivo, 722.000. Secretaria de Obras, 1.622.000. Secretaria do Fundo Social, 3.724.000. Esses números, acompanhando o anexo, ele para nós não tem, a gente não sabe,
como vai ser remanejado isso? E uma dúvida minha em relação a esses valores. Seriam os funcionários das secretarias e outras despesas, quando eu vi a Secretaria da Agricultura, né, do Luiz, né, 900 mil. Isso seria para tirar também todas as despesas das estradas rurais, as despesas que tem, e mais a folha de pagamento daquela pasta, é isso, Mário? Eu não consegui entender. Tá. Então vamos tentar esclarecer aqui alguns pontos. Dentro da Secretaria de Governo, o maior gasto é a Guarda Municipal. A Guarda Municipal está inserida dentro da Secretaria de Governo. Então, só com folha de pagamento, manutenção da guarda, das viaturas, né, mais de 50% da Secretaria de Governo é a guarda. Dentro da Secretaria de Governo também está o Departamento Jurídico. E dentro do setor jurídico também tem precatório. Então, para o ano que vem está programado o pagamento de R$500 mil em precatório. Então, está dentro da Secretaria de Governo, dentro do jurídico. Né? Então, é por isso que a Secretaria de Governo tem um salto aí no valor, né? Mas está tudo aqui desmembrado no anexo 2. Vou pegar o anexo 2 aqui, natureza da despesa por unidade executora. Então, a gente tem cada unidade, quanto cada unidade tem disponibilidade para projetado o seu gasto para o ano que vem. Só para a gente ter uma noção, a Guarda Civil, 2.090.000 com a guarda. Só de salário e encargos, né? Porque não fala só de salário, tem os encargos sociais que 1.700.000. Então tem 300 mil de custeio da guarda, que é combustível, peça para o veículo, aluguel dos carros, armamento, né, uniforme, essas coisas. Então, olhando assim detalhadamente, a gente vai percebendo o porquê desse número. Então, o senhor me falou de 4 milhões e pouco dentro do governo, 2.090.000 é a guarda. O jurídico é quase R$1 milhão, 940 mil reais, mas dentro desses 940, 520 mil reais é precatório. Então, o custeio do jurídico mesmo é 400 e poucos mil. Para as custas processuais, os salários dos procuradores, dos advogados e a manutenção da unidade, né, para o exercício. Com relação à questão do remanejamento, de 17%, se é um valor elevado ou não, é que durante a execução orçamentária, às vezes acontece, é muito comum, quem trabalha com orçamento sabe disso, você ter vou citar um exemplo aleatório. Você tem um programa lá, dentro da Guarda Municipal, um programa de treinamento para a Guarda Municipal. Vamos dizer que eu tenho que contratar alguém para fazer treinamento de tiro ou de qualquer coisa com relação à guarda, e isso vai me custar aí R$50 mil. Estou chutando um número aqui. E eu tenho dentro do orçamento dotações. Esse serviço de treinamento pode ser por uma pessoa física, um instrutor particular que venha dar o treinamento, ou por uma empresa. Entendeu? Então, de repente, aquele treinamento vai ser efetuado, ou quem vai fazer o treinamento seja uma pessoa física. E eu não tenho dotação na dotação de contratação de pessoa física. Eu tenho que tirar a dotação de contratação de pessoa jurídica, transpor para pessoa física, para empenhar. O que eu quero que fique claro, o objetivo, que é o treinamento dos guardas, vai ser atendido. Só que a gente não tem como dimensionar em setembro, quando a gente executa aqui o orçamento,
se esse treinamento vai ser por pessoa jurídica ou por pessoa física. Então, só durante a execução que a gente vai saber disso. Isso é um exemplo que eu dou, que é o remanejamento, eu tirar a dotação do 3390-39, que a gente chama que é contratação de pessoa jurídica, e passar essa dotação para 3390-36, que é contratação de pessoa física. Quer dizer, quando eu faço esse remanejamento de dotação, tiro daqui e ponho ali, entra nesse cômputo dos 17%. Agora imagine o tanto de coisa que no decorrer do exercício que você precisa remanejar. Às vezes não são valores expressivos que você remaneja. Às vezes é coisa pequena, mas na soma do dia a dia vai dar um valor expressivo. Mas o que é o importante? Que o treinamento que nós estamos falando da guarda vai ser dado. Porque eu acho que pouco importa se o treinamento foi por pessoa física ou foi por pessoa jurídica. O importante é que ele foi dado o treinamento. Para o efeito do treinamento que eu falo, pouco importa se é pessoa física ou pessoa jurídica. Só que durante a elaboração do orçamento, é difícil saber o que vai ocorrer no ano seguinte, se pode ser físico ou jurídico. Esse é um dos exemplos que eu estou dando. Por isso que, e o Tribunal de Contas, ele até questiona às vezes desse percentual, mas ele questiona o percentual acima de 20%. Abaixo de 20% eles acham aceitável. Se a gente colocar num valor, vamos dizer, 5%, 6%, vai acontecer o seguinte: em abril, maio, já estourei o limite. Daí toda vez que eu precisar fazer esse remanejamento, eu preciso mandar um projeto de lei para a Câmara, pedindo um remanejamento, autoriza eu tirar aqui da dotação da pessoa jurídica e passar para a pessoa física, porque eu vou contratar determinado serviço. Ou autoriza eu tirar de pessoa jurídica e passar para material de consumo, alguma coisa. Você entendeu? Então, por isso que também, não que a Câmara não mereça isso, não é isso, mas o problema é que praticamente se trava a administração por conta de você caminhar um projeto, o projeto ser aqui, ser discutido, lido, votado. Enquanto isso, eu não posso fazer nada lá na prefeitura. Então, ele está dentro de um percentual que esse ano, se eu não me engano, é 18%. Eu tentei reduzir, quer dizer, 1%, 1% não é nada. Mas dentro dos 18% é quase 10% de, 5% praticamente, de redução da margem que a prefeitura vai ter de consignação entre dotações. Né? Dá mais de R$1 milhão. Parece bastante, mas durante a execução, até se depois algum dos vereadores quiserem saber como isso se dá, na contabilidade nós temos todos os decretos que fazem esse remanejamento. Você pode ver que são valores assim, 50 mil daqui para cá, 30 mil daqui para lá, 20 mil daqui para cá, entendeu? Não é nada assim absurdo, um valor expressivo que vai alterar a peça orçamentária. Porque para alterar alguma coisa grande no orçamento, daí eu vou estourar o limite e é preferível pedir um crédito adicional então para a Câmara do que eu usar todo o limite num único projeto, uma única modificação lá. Espero que tenha. Não sei se foi compreensivo. Entendi, Mário. Até a colocação do senhor, quando esses créditos fracionados não vinham para a Câmara. A grande preocupação era justamente isso. Porque se vai fracionando durante todo o ano, então há uma somatória lá na frente. Porque eu até comentava com alguns dos vereadores que alguns critérios que se toma da gente poder opinar muitas vezes, porque se vem, se está um decreto, vem, e às vezes esses créditos, eu vou dar um exemplo para o senhor. Eu tenho recebido algumas cobranças do caso da creche da Pedrina na Vila. E a gente percebeu que várias obras aconteceram na cidade. No meu ponto de vista, prioridade seria entregar aquela creche para uma população que está a tempo. Então, muitas vezes esse dinheiro é remanejado,
para suprir aqui, suprir ali, e a gente tem pouca participação. Então, essa era uma das preocupações minha, porque o valor é alto, esse valor fracionado durante o ano, realmente, somando, vai dar uma somatória lá na frente. E fiquei contente que tem como a gente acompanhar isso, né? Quero fazer questão de começar a acompanhar também, porque opinar, né, eu acho importante que a gente possa opinar também em alguma situação. Como o valor talvez pouco apareça, como o senhor mesmo disse, né? Não precisa mandar tudo para cá. Mas alguma coisa às vezes está acontecendo e a gente gostaria também de opinar como vereador, porque a gente é cobrado nesse sentido, entendeu? Benil, tantas obras acontecendo e a prioridade está sendo... O que vocês estão fazendo? Então é isso que eu trago essa questão nesse sentido também, entendeu, Mário? Sim, o projeto está aqui para discussão na Câmara e, claro, todos os vereadores são livres para poder fazer a alteração que eles acharem adequado aqui dentro do orçamento. Se a reunião dos vereadores acharem, for uma emenda, quiser propor, vamos colocar aí uma reforma de creche de R$800 mil para atender a creche e tal lá. A Câmara pode fazer, simplesmente ela tem que demonstrar da onde que vai se tirar, aonde eu vou cortar a dotação, para poder suplementar essa dotação, para que eu não precise fazer isso lá na... Então a própria Câmara pode, obviamente, pode fazer isso, né? O problema é que a Vera, a Joyce, o Felipe, a parte de planejamento, a gente tenta jogar aqui o valor mais próximo da realidade. Mas não está contemplado reforma de ensino infantil. Até vou dar uma olhada e ver quanto eu tenho aqui. Espera aí. Que para o ano que vem está consignado aqui no orçamento uma verba para construção de uma creche nova, que é aquela creche aqui embaixo, na antiga área verde, é isso, né? Lá embaixo, né? 2 milhões e pouco com uma verba do governo do estado, né? Já está consignado isso dentro do orçamento. Quer dizer, esperamos que o convênio se realize efetivamente e comece essa obra. Então já tem esse valor, né? E fora esse valor, acho que está dentro do setor do Fundeb, no setor do Fundeb, tem mais R$190 mil para reforma e ampliação, dentro do ensino infantil. Então, eu tenho 2 milhões e qualquer coisa aqui para construção, e mais 190 mil para reforma e ampliação. Mas por que só 190 mil? Vamos colocar 400 mil aqui? Não tem problema nenhum. Podem colocar. Só me indiquem, eu vou cortar de material de consumo e vou pôr aqui. A prefeitura vai atender, obviamente, porque a Casa de Leis ela tem o poder de fazer esse remanejamento, né? Só que a gente entende que o valor de material de consumo também que está consignado é mais ou menos a realidade que se gasta no ano, né? Quer dizer, daí depois eu vou precisar dar um jeito de acertar esse material de consumo. Como diz, o cobertor é curto, né? Se eu tirar a dotação de material de consumo e colocar em construção, provavelmente vai me faltar dotação para depois para o material de consumo durante o exercício. Mas a Câmara, claro, tem o poder e é para isso que o projeto está aqui, né? Só tem que demonstrar da onde que eu vou cortar. Lembrando que eu não posso cortar, obviamente, de salário e encargos, né? Eu só posso cortar da manutenção do próprio setor, né? Mais algum vereador? Boa tarde, Mário. Boa tarde, secretária Vera. Boa tarde, nobres colegas, o público presente. Como o Benildo falou, nós temos dúvidas, né? Nós somos especialistas e fica a dúvida realmente de como que esses valores são definidos, né? A gente pensa em prioridades.
Por exemplo, eu gostaria de saber, em relação à manutenção de gabinete, 475 mil, né? Ao mesmo tempo, nós temos aqui a aquisição de medicamentos, 473 mil, né? E a gente vê a necessidade de medicamentos, as reclamações, a falta de medicamento, então o público reclamando o tempo todo aí. Então eu acho que eu gostaria de entender por que é 475 mil para o gabinete, né? Manutenção do gabinete. Outra coisa que eu já aproveitando que eu estou perguntando, como a gente trabalha na causa da defesa dos animais, esse ano foi criada a lei para a proteção permanente dos animais e o Fundo Municipal de Defesa, o fundo, né? E não consta nada aqui para a defesa dos animais ou para castração, esse tipo de coisa, né? Então a gente vai entrar com uma emenda posteriormente. Eu queria que você falasse sobre isso para a gente. Tá, aqui com relação ao gabinete do prefeito, dos 475 mil que estão consignados para o ano que vem, 370 mil salário, entre o salário do prefeito, do vice-prefeito e dos funcionários que compõem o gabinete, que às vezes não é só uma funcionária, tem mais funcionários que compõem o gabinete, que estão dentro da estrutura orçamentária que compõe o gabinete. Então, dos 475 mil, nós estamos falando de 370 mil de salário e encargos, né? Os encargos decorrentes do salário. E estamos falando de 105 mil para manter o gabinete, né? Entre manutenção do veículo, do gabinete, material de consumo, serviços contratados pelo gabinete, viagem do prefeito, né, que tem deslocamento, diária, e 15 mil reais como despesa de capital dentro do gabinete, que não dá para comprar um carro, né? 15 mil ele pode, quando muito, trocar o computador dele, e olha lá ainda, né? Então, não tem nada assim, acho que astronômico aqui no valor do gabinete do prefeito. E com relação, foi ao qual outro item, desculpa? É sobre o que eu não constatei aqui nada, direcionado aos animais. Eu já vi que foi criada uma lei de proteção permanente aos animais, com a criação também do Fundo Municipal, né, de recursos para esse, e aqui não tem nada direcionado aos animais, né? Daí a gente vai estar entrando. Aproveitando também, já que aqui tem uma dúvida aqui, gostaria que você pudesse esclarecer para mim. Em relação, tem a da Sabesp, né? E aqui tem gerenciamento de sistema de água e esgoto, um valor de 1.681.000, e também da coleta. Então eu gostaria de saber por que esses valores não são da Sabesp, são da prefeitura. Esse valor de 1 milhão que está lá nos serviços municipais, né? 1 milhão, está aqui, está dentro da Secretaria de Serviços Municipais, gerenciamento de água e esgoto, 1.100.000. É a dívida da Sabesp, o parcelamento que nós pagamos com a Sabesp. Entendeu? Nós pagamos em torno de, quanto era? 87 mil reais por mês. 87, 90, se fizer 90, dá 900, mais 180, 1.080. Então, 1.100.000 aqui. Então, é o parcelamento com a Sabesp, né? Que foi parcelado em 100 meses, né? Naquele acordo com a Sabesp, quando retomou. Com relação ao item dos animais, realmente dentro da estrutura que eu recebi, isso aí deveria, não sei, estaria vinculado à Secretaria da Saúde, dentro das zoonoses, alguma coisa dentro da saúde, né? Seria alguma coisa, ou dentro da vigilância, não sei, porque se a estrutura ela não indica a qual secretaria ela ficou vinculada, o fundo, né? Eu precisaria dessa informação para poder inserir aqui no orçamento. E eu não recebi realmente essa informação lá dos setores que me repassaram toda a documentação quando eu fui digitar, né, o orçamento. O que eu recebi de informação foi com relação ao Conselho do Idoso. Esse, inclusive, foi criado aqui dentro do orçamento, está dentro da Secretaria de Assistência Social.
um fundo municipal dos direitos do idoso. Está aqui dentro. Mas por quê? Porque eu recebi a informação disso, a vinculação com a Secretaria de Assistência Social, então foi digitado aqui porque eu recebi a informação. Entendeu? Aí pode ter sido uma falha interna lá da prefeitura, que pode ser, de repente, como o vereador falou, né, consertado isso através de uma emenda. Né, proposto uma emenda aí para ver se consegue fazer a inserção desse fundo, então aqui dentro. É o que a gente está pleiteando, a criação do Departamento Municipal de Defesa e Bem-Estar do Animal, junto à Secretaria do Meio Ambiente. Né? Então, essa verba, no caso, ela deveria ser tá. Então, saúde, do meio ambiente. Então, meio ambiente. Então, é lá como isso, então. Tá, então já não seria saúde, então. Seria lá com a agricultura e meio ambiente lá. Daí teria, então, que fazer uma emenda, então, né? Dentro da estrutura da prefeitura, né? Para fazer a criação desse fundo, então, para que eu pudesse daí inserir isso no orçamento. Obrigado, Maria. Mais algum vereador, munícipe que queira fazer pergunta? Eu só gostaria de agradecer a presença do Mário e também da secretária Vera, de todos os vereadores. É importante, acho que, ressaltar que ainda as emendas apresentadas pelos vereadores ou por qualquer munícipe, em acordo ao artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem 15 dias de prazo após a audiência pública. Então, a gente tem aí 15 dias após essa audiência para ser apresentada qualquer emenda. É bom a gente ressaltar para que todos estejam cientes que a gente tem esse prazo de 15 dias. Agradeço mais uma vez a presença de todos, nada mais havendo a tratar e tendo sido feito todos os esclarecimentos, declaro encerrada a presença audiência pública da qual será lavada a ata.